Olá, estudante! Hoje nós vamos ver algumas aplicações das leis de Newton. Força-peso, força de tração, polias, o estudo do plano inclinado e da força normal. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça minha plataforma em fisicacondouglas.com. Agora, vem comigo! A primeira coisa que eu preciso que você lembre é que todo corpo nas proximidades da superfície da Terra cai com a mesma aceleração, aquela tal daquela aceleração da gravidade, independente da massa que ele tenha. Mas para que um corpo de grande massa consiga cair com a mesma aceleração que um corpo de pequena massa, a força que a Terra vai aplicar vai ser diferente em cada um deles. E é isso que nós vamos estudar agora. Suponha que essa maçã está nas proximidades da superfície da Terra. Eu desenhei aqui exagerada a representação. A aceleração é a tal da aceleração da gravidade. Mas se existe aceleração, existe uma força aqui. Esta força será a única atuando, é a força com que a Terra atrai os objetos. Esta força, que aqui é a resultante, nós chamamos de força-peso. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton. A gente aprende que a força resultante, ou a resultante das forças que atuam sobre um sistema, é igual ao produto da massa desse sistema pela aceleração. Mas quando nós temos como resultante a força-peso, a nossa aceleração é a gravidade. Então, cuidado, os problemas gostam de falar que peso é uma propriedade de um corpo, mas não é bem por aí. O peso é uma força que a Terra exerce sobre um corpo, não é uma propriedade dele, é uma interação que ocorre entre ele e a Terra. Mas por falar nisso, se a Terra atrai a maçã atrai a Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Como assim, Douglas? Está aqui, ó. A maçã vai puxar a Terra fazendo uma força de mesma intensidade. Se um vetor é P, o outro vetor é menos P. Estranho, não é mesmo? Mas é assim que vai acontecer. Douglas, me dê exemplos. Vou te passar alguns. Imagine um sabonete que tem massa de 100 gramas, ou seja, 0,1 kg, e se encontra no local em que a gravidade tem valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força-peso com que a Terra atrai este sabonete? Vamos colocar aqui os dados. Primeiro dado, a massa é igual a 0,1 kg. A gravidade tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. A gente aprendeu agora que a força-peso, o vetor força-peso, é igual a massa vezes o vetor gravidade. Isso quer dizer que o módulo da força-peso é igual a massa vezes o módulo da gravidade. E o módulo da nossa gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos colocar aqui 0,1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado disso é 1. Mas quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é o que a gente chama carinhosamente de Newton. Então, quer saber o que é um Newton? Um Newton é o valor da força-peso com que a Terra atrai um sabonete de 100 gramas de massa. Quando nós temos duas superfícies sólidas e perfeitamente lisas, uma em contato com a outra, elas se empurram. Não se esqueça de que existe sempre ação e reação. Se você colocar um bloco sobre uma superfície, a superfície empurra o bloco e o bloco empurra a superfície. Essas forças, quando as superfícies são sólidas e lisas, são perpendiculares às superfícies que estão em contato entre si. E a palavra normal significa perpendicular. Então a gente chama simplesmente isso de força normal. Nesse primeiro caso, as forças normais estão como aqui no desenho. A força normal atuando neste bloco
está para cima e a força normal atuando sobre a superfície de apoio aqui embaixo está para baixo. Note agora que quando eu inclino as superfícies, as forças de contato, que são normais a elas, também vão se inclinar. Então, quando a gente inclina a superfície, a força normal vai inclinar, sempre se mantendo perpendicular a elas. Mas existe também uma força normal que geralmente a gente nem chama de normal, mas ela é normal. Olha esse terceiro caso. Se você tiver como aqui, no terceiro caso, dois blocos, o primeiro aqui sendo empurrado por uma mão, essa mão empurra o primeiro, este primeiro bloco empurra o segundo. Então vai existir uma força de interação entre o primeiro bloco e o segundo bloco. Veja que são duas superfícies sólidas e lisas em contato. Então vai existir uma força normal. Mas os problemas em geral costumam chamar esta força normal simplesmente de um F qualquer. Mas ainda assim é uma normal, porque é perpendicular às superfícies que estão em contato. Agora vamos falar das forças efetuadas por cordas. As cordas, quando são esticadas, puxam o que estiver nas suas extremidades. Se a corda for ideal, eu vou te mostrar que ela puxa com força de mesma intensidade dos dois lados. Mas observe o que a gente tem aqui. Eu peguei um bloco de massa M2, um bloco de massa M1, uma corda, um chão perfeitamente liso para a gente não ter dor de cabeça e vamos puxar este primeiro bloco com uma força F. Se a corda for ideal, ela mantém o comprimento dela constante, ela não se deforma, de tal maneira que se a primeira massa, o primeiro bloco andar 1 metro, a segunda massa também vai andar 1 metro. Nós dizemos então que esses dois blocos têm um vínculo geométrico. O que seria isso? Os dois vão ter o mesmo deslocamento, a mesma velocidade e assim também a mesma aceleração. Então a aceleração com que um vai para a direita, o 2 também vai. Quem mais vai acelerar? A corda. Mas a nossa corda é ideal. A massa da corda é igual a zero. Douglas, e aí? O primeiro bloco é puxado para a direita por esta força F, que alguém deve estar fazendo, puxando. Mas, pelo fato de estar conectado à corda, a corda dá uma puxada nele, nessa extremidade A, aqui, ó, fazendo uma força chamada TA. Douglas, você está desenhando tudo separado. Quando eu desenho separado, é só por razões didáticas. A gente sabe que está junto, mas a gente desenha separado só para ficar mais simples de enxergar. A gente já havia feito isso anteriormente. Observe que aqui, na situação da força normal, a gente estava separando para representar as forças. Isso é só um artifício didático. Mas volta aqui para a corda. A corda puxa o bloco puxa a corda. Mas essa corda também vai puxar o bloco 2. A corda puxa o bloco puxa a corda. Por meio de forças de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos opostos. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos objetos que a gente tem. Vem comigo. Eu fiz então o diagrama de corpo isolado para cada um desses e fui resolver as contas. A resultante em M2 é igual a M2 vezes A. A resultante na corda é a massa da corda vezes A. A resultante nesse bloco é a massa do bloco vezes A. Mas observe que a resultante na corda é TA menos TB. Douglas, você não colocou o asterisco. Sabe por quê? Porque a ação e reação têm o mesmo módulo. Então, ao invés de colocar T asterisco, TB asterisco, eu coloquei TA e TB. Mas como a massa da corda é zero, a nossa corda é ideal. O valor das trações dos dois lados é idêntico. Ah, certo. Então, quando eu tiver uma corda ideal, ela puxa com força de mesma intensidade nas suas duas extremidades. Assim, uma corda ideal de massa nula puxa o que estiver em contato com as suas duas extremidades por meio de forças de mesma intensidade. Essas forças ganham o nome de forças de tração. Assim, sempre que você tiver uma corda conectando dois objetos, represente o mesmo valor de T nas duas extremidades.
Um equipamento muito interessante de se utilizar é uma polia fixa. A polia vai ser um disco que está fixado aqui, né? Que tem um apoio fixado a um determinado objeto, mas que pode girar aqui em torno de um certo eixo. A corda vai passar por esta polia. E o interessante, se você puxa a corda de um lado, ela te puxa ação e reação, mas ela também acaba puxando o que está do outro lado. Então, qual é a vantagem de uma polia fixa? Por meio dela, você que tem dificuldade de fazer uma força para cima, pode fazer uma força para o lado. Ela acaba puxando para cima, conforme a figura que você está vendo aí. Enfim, existem várias maneiras de você ajustar espacialmente esta polia fixa. Ela vai te trazer uma vantagem de reduzir o valor da força necessária ou aumentar a força que você está aplicando? Não, ela não tem isso. A vantagem que ela te faz é mudar a direção da força aplicada. Quando nós deixamos a polia móvel, ou seja, nós não vamos fixar a polia, vamos fazer aqui este cabo verde contornar a nossa polia. A tração é exercida dos dois lados, não se esqueça disso. Mas olha que interessante, pelo fato de estar envolvendo esta polia, para que esta polia consiga ficar em equilíbrio, acaba que aqui embaixo ela deverá ser puxada por meio de uma força 2T. Tá vendo? T mais T, 2T, e ela fica. Agora observe o nosso bloco. Bem, ele está conectado a este fio azul e não ao fio verde. E o fio azul está tracionado por meio de uma força 2T. Então veja, se você aplicar uma força T ali, aqui embaixo, o resultado será 2T. Agora existe um problema chamado vínculo geométrico aqui. Mas quando você for fazer exercícios com o professor Taveira, ele vai trazer mais casos interessantes para você analisar. Aqui é um caso em que os movimentos não vão ser idênticos. Se um extremo da corda acelera com uma aceleração A1, o outro extremo da corda acelera com uma aceleração A2, esta polia móvel vai ter uma aceleração A3, que é a média aritmética daquelas duas ali. Se as duas tiverem a mesma aceleração, A mais A sobre 2 dá o A. Mas se cada extremo aqui acelerar diferente, você vai ter de utilizar a média aritmética para saber com que aceleração esta polia aqui vai subir. Olha aqui este caso. Suponha que você tem esta polia móvel e bem aqui você tem esta corda verde. O tamanho da corda verde é 1 metro de um lado e 1 metro do outro. Se você puxar toda a corda verde, este bloco chega ao seu ponto mais alto. Olha que interessante, este bloco terá subido que altura? 1 metro. Mas quanto você puxou de corda? 2 metros. Então veja que interessante. Este ponto aqui tem a aceleração A1 igual a 0. Este ponto aqui tem uma aceleração A2. Nosso bloco aqui vai ter a aceleração A3. Observe que o tal do A3 vai ser 0 mais A2 sobre 2. Ou seja, A3 é a metade de A2. Douglas, como assim? É aquela história. A aceleração que este bloco vai ter é a metade da aceleração com que você vai puxar a extremidade da corda. Não se esqueça de que você puxou 2 metros e ele subiu apenas 1 metro. Vamos agora tratar do tal do plano inclinado. Um objeto que esteja sobre um plano inclinado estará sujeito a duas forças. Vamos pegar um plano inclinado liso, sem atrito aqui na nossa brincadeira. Este objeto, então, vai ser atraído pela Terra. Se a Terra puxa o objeto puxa a Terra. Está aqui ação, reação.
ou vice-versa. Não existe prioridade quem é a ação, quem é a reação. Voltando aqui, também este bloco vai interagir com a superfície, com o plano inclinado. E esta força é normal, porque as superfícies são lisas. Se houvesse aspereza, a força não seria normal, porque existiria também o tal do atrito, que é uma força tangencial, mas isso a gente deixa para um outro momento. Observe, então, que serão duas forças atuando no nosso objeto. Este objeto, este bloco, que é o nosso protagonista. Vamos, então, representar apenas essas duas forças aqui no nosso bloco e tomar atenção a um outro detalhe que eu vou te contar a seguir. Vem comigo. Note agora que nós vamos estudar apenas o bloco. Não estamos interessados aqui em ação e reação. Só aqui o bloco, as forças que estão agindo no bloco. Este plano inclinado, vamos dizer que tem uma inclinação θ com a horizontal. Um detalhe interessante, uma característica da geometria deste movimento é que, certamente, ele vai ter uma aceleração nesta direção e neste sentido. Douglas, por que a aceleração vai se encontrar paralela ao plano? Porque, enfim, o objeto não pode nem afundar no plano, nem pular do plano. Ele vai nesta direção. Ah, então qual que é a ideia? Fazer a decomposição de todas as forças nesta direção, que é a direção na qual o movimento vai acontecer. Agora eu vou precisar dos seus conhecimentos de geometria. Douglas, como assim? Tá vendo este ângulo θ aqui? Está observando que a horizontal é perpendicular à direção do peso? Se aqui é θ, aqui é 90 graus, que ângulo é aquele da interrogação? Lembre-se de que a soma dos ângulos de um triângulo, esses ângulos internos, deve ser 180 graus, mas eu já tenho 90 aqui. Bem, então a soma desses dois é 90 graus. Esses dois ângulos são chamados ângulos complementares. Se aqui fosse 30, ali seria 60, por exemplo. Boa! Agora veja um outro detalhe. E este ângulo de cá, você deve estar notando que o x e o y formam entre si também 90 graus, né? São os eixos cartesianos, que estão meio inclinados, né? Incline sua cabeça um pouquinho. Veja que se aqui vale θ e ali é o complementar de θ, peraí, essa interrogação, somada com este outro ângulo aqui, também tem de dar 90 graus. Qual é a consequência disso? Este ângulo é o θ. Douglas, é aquele mesmo θ? Sim, porque θ mais a interrogação é 90 graus. θ mais a interrogação dá 90 graus. Entendeu? A soma de θ com esta interrogação sempre dá 90 graus. Certo, então vamos apagar a interrogação da nossa vida e vamos encontrar as projeções deste vetor peso na direção y e na direção x. Douglas, e a normal? A normal já está no eixo. Vamos à trigonometria. Observe que o seno de θ é o cateto oposto. O tamanho desse cateto é um módulo de px, dividido pela hipotenusa, que é um módulo do peso. Fazendo o produto dos meios igual ao dos extremos, o módulo de px é igual ao módulo de p vezes o seno de θ. E o py, peguemos o cosseno, cateto adjacente, que vai ser o comprimento de py dividido pela hipotenusa deste triângulo amarelo. Fazendo isso, a hipotenusa, que é o peso, ajustando aqui, nós encontramos que o py é o módulo de p vezes o cosseno. Observe que a componente do peso que está descendo o plano inclinado é o módulo de p vezes o seno de θ. Certo? Douglas, como assim? Para conseguir chegar mais rápido a esta lembrança, eu sempre colocava a componente que está descendo é o pseno.
Entendeu? Então, o P seno é a componente do peso que está descendo o plano inclinado. Eu sei, é estranho isso, mas pode te ajudar na hora de recuperar a informação. Observe que, neste caso, a gente nota, né, que o anormal e o PY se equilibram. Não há movimento nessa direção. Logo, o PX é a resultante. Se a força resultante é o produto da massa pela aceleração, segundo a lei de Newton, a gente pode dizer que a resultante é o Px, que vale P seno de θ. Mas vamos colocar aqui por partes. Vamos colocar sem a setinha, fica mais bonitinho. Px sem setinha corresponde ao módulo do Px. É igual a m vezes a, mas o Px é P seno de θ, que é igual a MA. Peraí, Douglas, mas o peso não é o produto da massa pela gravidade? Ah, agora você lembrou. Então nós vamos colocar aqui mg seno de θ. Douglas, está ficando difícil aí, não tem espaço, relaxa, a gente ajeita aqui, ó. Eu vou subir com esta expressão para cá. Essa é a vantagem do mundo digital, né? A gente vai e arrasta. Pronto. Então, mg seno de θ vai ser igual a ma. Perfeito? Como a massa é a mesma de um lado e do outro, a gente observa que o nosso bloco desce com uma aceleração que é igual a g vezes o seno de θ. Está, portanto, aqui o valor da aceleração na descida. Como o seno de θ é sempre menor do que 1, né? Vai descendo com uma aceleração menor do que a da gravidade, né? Menor ou igual a 1, mas você não vai ter, né, uma inclinação de 90 graus. As inclinações aí sendo menores do que 90 graus, o seno de θ dá menos do que 1 e a aceleração fica mais suave do que a da gravidade. Então, desce mais suave do que uma queda livre. Mas, Douglas, posso dizer que o objeto faz um peso sobre a minha mão, ou sei lá, a normal é a reação ao peso? Observe, o que caracteriza ação e reação? Tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Mas espera aí. A normal e o peso nunca, jamais serão ação e reação. Primeiro porque são duas forças de natureza diferente. O peso é uma força gravitacional, é uma força que age à distância, e a normal é uma força de contato. Então não podem ser ação e reação. Além disso, a gente observa que nem sempre a normal vai ter a mesma direção do peso, que é o caso que a gente está vendo aqui. Então não se esqueça de que o peso pode ser uma reação atuando sobre o bloco, né? Aliás, o peso pode ser uma ação atuando no bloco e a reação estará aqui na Terra. A Terra atrai o bloco atrai a Terra. A normal tem também sua reação. A superfície faz uma força no bloco, o bloco faz uma força nesta superfície de contato. Mas normal e peso, vou ficar mais perto de você. Normal e peso nunca serão um par, ação e reação. Principalmente porque estão atuando no mesmo corpo, você está vendo? Ação e reação é interação entre dois corpos. Observe aqui, ó, que as reais ação e reação estão em corpos diferentes, ó. Percebeu? Com isso, nós terminamos este nosso assunto a respeito das aplicações das leis de Newton. Gostou da nossa aula? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Conheça a minha plataforma em fisicacomdouglas.com. Vamos lá!